Olá, pessoal! Decidi compartilhar com vocês um pouco da minha história. Deixe-me apresentar. Meu nome é Haroldo, tenho 45 anos. E se eu disser que a pessoa que você vê hoje, dono de um dos maiores atacarejos do Rio, com vendas que rodam um país inteiro pela internet, nasceu do medo? Não do medo de fracassar, mas do medo de se tornar aquilo que mais odiava. Quem me vê na rua, de chinelo, calça simples e carro popular, não imagina a guerra que aconteceu dentro de mim para que eu pudesse finalmente encontrar a paz. Tudo começa com o som. Para mim, a infância tem uma trilha sonora. É o barulho de uma porta sendo arrombada por um homem que já não era meu pai. Era a criatura que as drogas haviam moldado. O cheiro do crack queimado é algo que você nunca esquece. É o perfume da derrota, do abandono, da humilhação. Eu me encolhia no canto, observando aquela figura ossuda e furiosa, e fazia um juramento silencioso repetido todas as noites. Eu não serei você. Eu não serei você. A psicologia diz que temos dois caminhos: repetir os traumas ou romper com eles. A minha mãe, uma mulher de fé inabalável, foi minha âncora. Nos momentos de terror, ela me puxava para debaixo da cama, e no escuro, com vozes trêmulas, nós orávamos. Ela não pedia por riqueza, ela pedia por força, pela minha força. E sussurrava: Deus não erra, meu filho, Ele tá vendo isso. Um dia a gente vai ter uma casa onde a gente só escute o barulho do mar e dos nossos próprios passos. Aquela promessa de silêncio, de um lar seguro, tornou-se minha obsessão. Não era ambição por dinheiro. Era uma necessidade visceral de sobrevivência emocional. Cada real que eu ganhava como empacotador aos 16 anos não era dinheiro, era um tijolo simbólico para a casa da minha mãe. Eu via o dono do mercado e não via um patrão. Via um homem que tinha controle sobre a própria vida, e eu queria aquilo, precisava daquilo. O Haroldo de hoje, de terno e contas a pagar, até parece outra pessoa. Mas eu carrego meu passado na pele, como uma tatuagem que só minha alma enxerga. Contar isso não é fácil. É como revirar uma ferida que sara, mas nunca some completamente. Mas se você quer saber de onde eu vim, te conto com detalhes. Porque talvez minha dor possa ser o remédio de alguém. Meu passado, ele cheirava a fumaça barata, álcool e desespero. Meu pai não era um monstro, ele era um escravo das drogas. A cocaína, o crack, eles roubaram o homem que ele poderia ter sido. Nossa casa era um barraco de 2 cômodos no complexo do Alemão e a porta não tinha tranca, porque ele sempre arrombava. Não havia horário para o terror. Ele chegava de madrugada, aos berros, revirando tudo para achar algo que pudesse vender para comprar o próximo baseado. Eu me escondia atrás do sofá rasgado ou debaixo da cama, que era nosso esconderijo preferido, meu e da minha mãe. A gente se apertava lá no escuro e eu sentindo o coração dela bater descompassado contra as minhas costas, um som de medo puro. A gente ficava em silêncio, rezando baixinho, o barulho dele vomitando, quebrando coisas, xingando a vida. Era a trilha sonora da minha infância. As surras não eram correções, eram descargas de ódio. Ele batia na minha mãe por qualquer coisa. O feijão estava sem tempero, ele não achou as chaves, o dia estava quente. E eu, quando tentava defender, apanhava junto. Ele me segurava pelo braço com uma força desumana e seus olhos não eram olhos de pai. Eram vidrados, vazios, como os de um peixe morto na feira. A violência não era o pior. O pior era a imprevisibilidade, o medo constante, a pergunta que não calava. Hoje vai ser um dia tranquilo ou um dia de pesadelo? Minha mãe, Dona Maria, santa mulher. Ela era faxineira, lavava roupa para fora, fazia qualquer serviço. Ela era magra, cansada, mas tinha uma força interior que me sustentava. De manhã ela arrumava meu uniforme escolar, mesmo rasgado, com um carinho imenso. Ela me mandava para a escola e dizia: Estuda, Haroldo. Estuda para não depender de ninguém na vida. Para não ser como... E ela não terminava a frase. Não precisava. A humilhação era pública. Todo mundo na comunidade sabia.
Meus amigos não podiam ir na minha casa, eu via as outras crianças com seus pais indo para o campinho e sentia uma pontada de inveja que doía mais que qualquer surra. Eu me perguntava, por que eu? O que eu fiz de errado para merecer um pai assim? A fome? A fome era uma companheira cruel. Muitas vezes o dinheiro que minha mãe juntava sumia. Com ele. A gente vivia de farinha com ovo, de miojo, de ajuda dos vizinhos. Lembro de uma vez ele ter vendido o botijão de gás do inverno. Minha mãe chorou silenciosamente, cozinhando no fogareiro de carvão dentro de casa. A fumaça nos enchendo os pulmões. Mas sabe qual foi o momento que mais me marcou? Eu devia ter uns 12 anos. Ele chegou, arrebentou a porta e foi direto no armário da cozinha, onde minha mãe escondia uma lata com as moedas para eu comprar o material escolar novo. Ele pegou a lata e saiu correndo. Minha mãe se jogou no chão e começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto. Um choro de desespero absoluto, de derrota total. Naquele momento algo dentro de mim quebrou e, ao mesmo tempo, endureceu como aço. Eu levantei, ajudei ela a se levantar, olhei nos olhos dela e falei: um dia eu vou comprar uma casa nova para a senhora, com portas de aço e trancas que ninguém vai arrombar. Eu juro. Aquela promessa, feita no chão de cimento daquela cozinha, se tornou o combustível da minha vida. Cada dia de trabalho, cada estudo, cada culto que eu ia, porque foi na igreja que encontrei forças para não odiá-lo, para tentar perdoar, era um passo para longe daquele barraco e um passo para perto daquela casa. Meu passado foi meu maior inimigo, mas também meu maior professor. Ele me ensinou o valor da paz, da segurança e de um simples silêncio. Ele me ensinou que verdadeiro sucesso não é o número na conta bancária, mas a capacidade de dar àqueles que você ama o que você mesmo não teve. Por isso que eu ando de chinelo e carro simples, porque as coisas materiais para mim são apenas ferramentas. A minha riqueza verdadeira é o silêncio dentro da minha própria casa. É ver minha mãe hoje dormindo num quarto tranquilo, sem medo de ser acordada por um pesadelo. O passado doeu, mas ele não me definiu. Ele me forjou. É uma daquelas memórias que doem e enchem o coração de orgulho ao mesmo tempo. Era um dos poucos faróis de dignidade naquela escuridão toda. A Dona Maria, minha mãe, não esperava nada cair do céu. Ela era guerreira. Como a Avon chegou até ela, foi através de uma vizinha, a Dona Neide, que também era revendeira. Ela viu o desespero da minha mãe, tentando juntar uns trocados, e apresentou a ideia. Não era nada glamouroso, era a pura necessidade. A rotina era mais ou menos assim. A revista nova, aquela catálogo linda, cheia de cores e perfumes, era tratada como um objeto sagrado. Ela chegava enrolada num plástico para não amassar nem sujar. Minha mãe passava a tarde estudando aquelas páginas, anotando os preços num caderninho velho com a ponta do lápis bem afiada. Ela decorava os produtos que as clientes mais gostavam. O desodorante Rolon, o batom Brilho Toque Suave e o perfume Carisma, que era o sonho de consumo de muitas, mas quase ninguém podia. 2 vezes por semana ela saía para fazer as rondas. Não era só entregar revista e pedir encomenda, era uma missão diplomática. Ela ia de porta em porta na nossa comunidade e em ruas vizinhas, sempre com um sorriso no rosto, apesar de tudo. Muitas vezes eu a acompanhava carregando a sacola de plástico com as encomendas e os produtos que ela mantinha em estoque. Uma pequena caixa com sabonetes, cremes e desodorantes que ela comprava adiantado com o crédito que ela conseguia com a Dona Neide. Ela não vendia produtos, ela vendia confiança. Ouvia as histórias das outras mulheres, os maridos desempregados, os filhos doentes. Ela dava conselhos, anotava os pedidos com paciência e, quando a cliente não podia pagar tudo de uma vez, ela anotava num caderninho de fiado. Um risco enorme que ela corria, mas que sempre dava certo porque as mulheres se ajudavam. O ritual do envio e a recompensa. O dia de fechar a encomenda era quase um ritual religioso. Ela preenchia aquele formulário de pedido com uma caligrafia caprichada, somando e ressomando os valores para ter certeza de que não tinha errada. Cada centavo contava. Ela juntava o dinheiro, quase sempre em cédulas velhas e moedas, enrolava num paninho e ia até a casa da Dona Neide para entregar o pedido e o pagamento. Weeks later, quando a encomenda da Avon chegava, era como Natal. Nossa casa ficava cheia de um cheiro doce de perfumes e sabonetes novos. Ela separava tudo com extremo cuidado, etiquetando cada pacotinho com o nome da cliente.
o fruto do trabalho. O lucro dela era mínimo, às vezes só uns 15% do valor das vendas, mas era dela. Era o dinheiro que meu pai não sabia onde estava, e se soubesse talvez não se interessasse, por ser tão pouco. Era com esse dinheiro que acontecia a mágica. As roupas para mim. A primeira parada sempre era a feira livre ou a loja de departamentos popular. Ela me comprava um par de shorts, uma camiseta sem estampa ou, o maior luxo, um tênis novo para eu não ter vergonha na escola. Ela dizia: filho, na escola você tem que ir decente, aprender é coisa séria. Ela me vestia com dignidade. Os cuidados da casa. Com o que sobrava, ela comprava o que meu pai não providenciava, um detergente melhor, um sabão em pó para lavar as roupas direito, ou, nos dias muito bons, uma cortina nova para a janela para tentar embelezar um pouco aquele lugar tão triste. Ver minha mãe, depois de um dia cansativo de faxina, ainda sentando à mesa com a revista da Avon e o caderninho, com aquele lápis e aquela determinação, isso me ensinou mais sobre negócios do que qualquer faculdade. Ela me ensinou sobre relacionamento com o cliente, sobre confiança, sobre perseverança e sobre a dignidade que vem do próprio suor. A Avon não era uma simples revista pra gente, era um salva-vidas. Era a ferramenta que minha mãe usou com unhas e dentes para garantir que, mesmo no olho do furacão, seu filho tivesse um pingo de normalidade e autoestima. Era a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, um trabalho honesto e um sorriso no rosto podem abrir portas e comprar, nem que seja por um instante, um pouco de esperança. Não era uma escolha, entende? Era uma necessidade. Aos 9, 10 anos de idade, a infância vira um luxo que você não pode ter. Meus amigos, suas maiores preocupações eram decidir se jogavam bola ou soltavam pipa. A minha era calcular se o dinheiro do sacolé daria para comprar o pão no final do dia ou se meu pai tinha descoberto o esconderijo onde minha mãe guardava as moedas. A rotina era dura. De madrugada, minha mãe já preparava os sacolés. Era suco de groselha, limão, tamarindo, congelado em saquinhos plásticos. Às vezes, quando sobrava um pouco, ela fazia um de caju especial para mim. Ela enrolava cada um com um cuidado, um nó bem dado. Era o nosso produto. O nosso tesouro. O isopor era velho, surrado, e as alças machucavam meus ombros. Eu saía de casa sobre um sol de rachar, a caixa pesada nas costas, e pegava o ônibus lotado para Copacabana. A passagem era um cálculo preciso. Eu tinha que vender X sacolés só para pagar a ida e a volta. Na areia da praia era um mundo à parte. Eu não via diversão, via clientes em potencial. Meus olhos escaneavam famílias, grupos de jovens, casais. Eu calculava, aquela mãe com crianças vai comprar. Aquele grupo de adolescentes com calor vai querer. Eu tinha que ser rápido, esperto. Os guardas municipais não gostavam da gente. Os vendedores concorrentes, mais velhos e cascudos, defendiam seu território. Eu aprendi a ser ágil, a assumir rápido quando precisava, a ter olhos na nuca. O que mais doía não era o peso do isopor, nem o calor, era o contraste. Eu ouvia as risadas dos meninos da minha idade, correndo para o mar, jogando futebol na areia, e eu estava ali, com a boca seca, oferecendo gelado para matar a sede deles. Às vezes, um colega de escola me via. O olhar era sempre o mesmo, um misto de estranheza e pena. Eu fingia que não via, engrossava a voz para gritar "sacolé gelado!" e seguia em frente. A vergonha queimava mais que o sol de meio-dia. Mas, olhando para trás, com os olhos de hoje, eu vejo que aquela areia foi minha primeira sala de aula de empreendedorismo. Eu aprendi sobre estoque. Se eu vendesse rápido demais, ficaria sem produto e perderia o dia. Se fosse devagar, derretia e eu perdia o produto. Aprendi sobre público-alvo. Crianças pediam aos pais. Turmas de adolescentes compravam mais. Idosos preferiam sabores mais suaves. Aprendi sobre resiliência. Levar um não ou ser enxotado era parte do trabalho. Não podia levar para o lado pessoal. Era só business. E aprendi sobre o valor do dinheiro. Cada 50 centavos que entrava no meu bolso era um passo longe da dependência do meu pai. Um tijolinho para o sonho da casa da minha mãe. No final do dia, com os pés sujos de areia e o corpo exausto, eu voltava para casa. O isopor vazio era mais leve. O bolso, com algumas notas e moedas, era mais pesado. Eu entregava tudo para minha mãe. E o sorriso dela, de orgulho e alívio, valia mais do que qualquer partida de futebol na praia.
Então, me pergunte se eu queria brincar com meus amigos. Claro que sim, toda criança quer. Mas aquela experiência me ensinou uma lição que levo até hoje no negócio. O sucesso não é dado, é conquistado suor a suor, centavo a centavo. E muitas vezes você tem que abrir mão do prazer momentâneo para colher um fruto maior no futuro. A praia foi meu primeiro negócio e o sacolé meu primeiro produto de sucesso. Tudo na vida ensina, até os relacionamentos que nascem por motivos errados. Conheci a Eliane e Dona Marlene num momento em que eu estava vulnerável, faminto por afeto e validation. Já tinha uns 22 anos. O mercadinho estava começando a engrenar, finalmente. Eu tinha saído daquela luta desesperadora pela sobrevivência e respirava um pouco mais. Tinha comprado um carro usado, um Uno quadrado e já não morava mais no barraco. Alugávamos um apartamento pequeno, mas decente. Eu me sentia pela primeira vez um vencedor. E é aí que a gente fica cego. Conheci a Eliane numa fila do banco. Ela estava na minha frente, linda, bem arrumada, cheirosa. Reclamou do calor com uma voz doce e me lançou um sorriso. Eu, que nunca tinha tido tempo para namorar, me derreti todo. Puxei assunto, falei que tinha um mercadinho. Os olhos dela brilharam. Não era por mim, eu percebi isso tarde demais. Era pela possibilidade. Começamos a sair. Ela me levou para conhecer a mãe, Dona Marlene. Ela morava num apartamento conjugado, num prédio simples, mas era limpo e cheio de detalhes caros para o padrão dali. Um perfume importado na estante, uma bolsa de marca pendurada atrás da porta. Dona Marlene me recebeu com uma simpatia esmagadora. Ela não me via como o Haroldo, ela me via como o dono do mercadinho. Os sinais estavam todos ali, mas minha carência afetiva me fez ignorar. As perguntas dela nunca eram sobre meus sonhos, minha fé ou minha família. Eram sobre o negócio. Quantos funcionários você tem, Haroldo? Fatura quanto por mês, mais ou menos? Já pensou em abrir uma filial? A Eliane, orientada pela mãe, começou a criar necessidades. Amor, aquele Uno está tão velho. Um carro mais novo passaria mais confiança para os seus clientes. Nossa, olha só que relógio bonito aquele homem está usando. Combina com você. Dona Marlene se oferecia para ajudar nas minhas contas. Deixa eu dar uma organizada nisso, meu filho. Você trabalha tanto. Ela queria saber, centavo por centavo, para onde o dinheiro estava indo. Eles tentaram, sutilmente, me afastar da minha mãe. Diziam que eu precisava criar meu próprio espaço, que minha mãe era apegada demais. Minha mãe, que sempre foi minha base, ficou quieta, mas eu via a dor nos olhos dela. O ápice foi quando Dona Marlene, numa conversa direta, me fez uma proposta. Haroldo, por que a gente não compra um apartamento maior, um para mim e um para vocês? Juntamos os recursos. Com o seu potencial e a minha experiência, a gente vai longe. Na hora, um gelo correu minha espinha. Era a mesma lógica do meu pai, usar alguém para seu próprio benefício, só que ao invés de violência, usava-se manipulação emocional. Aquela frase foi um banho de água fria. Acordei. Eu tinha lutado tanto para construir algo com minhas mãos, para dar dignidade à minha mãe, e agora estava me metendo com pessoas que viam meu suor como uma mina de ouro para ser explorada. Terminei na semana seguinte. Foi feio. A Eliane, orientada pela mãe, tentou de tudo. Chantagem emocional, xingou minha mãe, disse que eu não era nada sem elas, que eu ia voltar para a favela. Dona Marlene me ligou com uma frialdade assustadora e disse: "Você está cometendo o maior erro da sua vida. Você vai ser sempre um favelado com mentalidade pequena." Aquela frase, ao invés de me machucar, me libertou. Ela confirmou tudo. Eu não era amado por quem eu era, mas pelo que eu poderia proporcionar. Foi uma lição cara e dolorosa, mas me ensinou a discernir entre quem se importa com o Haroldo e quem se importa com o que o Haroldo pode dar. Me fez valorizar ainda mais a simplicidade e a lealdade da minha mãe, que nunca me pediu nada e só queria meu bem. Comecei com um pequeno depósito na Zona Norte. 3 prateleiras, um freezer second-hand e uma dívida que me assombrava a mais do que os fantasmas do meu pai. Todo dia era uma batalha contra a voz internalizada que gritava: "Você é filho dele, você vai falhar, é seu destino." Mas eu tinha a arma mais poderosa contra o trauma: a repetição. Enquanto meu pai repetia os erros, eu repetia orações e o trabalho duro. Não perdia um culto, não por obrigação, mas por necessidade. Era no culto que eu recarregava a coragem e lembrava que a minha história não estava definida pelo meu passado. A virada? Ela veio da empatia. Eu sabia o que era passar necessidade.
Então, no meu mercado, eu tratava cada cliente como se fosse eu ou minha mãe anos atrás. Dava crédito para mães solteiras, ouvia as histórias dos idosos, fazia delivery para quem não podia sair de casa. As pessoas não estavam comprando apenas mercadorias, estavam comprando respeito. Elas se identificavam com a minha história porque, de alguma forma, era a delas também. A luta é a mesma, só muda o endereço. Quando o e-commerce explodiu, eu abracei, não por ser visionário, mas porque lembrava da minha mãe que não podia sair de casa com medo do meu pai. Quantas outras pessoas precisavam daquela comodidade? Aquela pergunta simples guiou meu negócio. E o dia mais glorioso da minha vida não foi o do faturamento de 1 milhão. Foi o dia em que entreguei as chaves da casa na Barra para minha mãe. Ela andou pelos cômodos, em silêncio, tocando as paredes como se fossem sagradas. Finalmente ela se virou para mim com lágrimas nos olhos e disse: "Ouviu, Haroldo? O único barulho aqui é o do mar. Deus não só viu meu filho, ele agiu através de você. Quem me vê na rua não vê um milionário. E tá certo, porque o que eu carrego com mais orgulho não tá no banco. Tá na paz que conquistei, na cicatriz que virou estrela guia, e na fé que me mostrou que é possível sim ressignificar a própria dor e usar ela não como uma âncora, mas como um motor. A vida te dá a matéria-prima. A coragem de transformá-la em algo novo, essa vem de dentro. E às vezes, de uma oração sussurrada debaixo de uma cama. O Haroldo de 45 anos, dono de um atacado, tá aqui na frente de vocês. Mas mais importante que isso, o Haroldo que já teve medo de chegar em casa, que já vendeu sacolé com fome, que já foi humilhado e que já se enganou no amor. Esse Haroldo tem uma única e urgente mensagem para você que tá me ouvindo agora. A lição não é trabalhe duro e você ficará rico. Não. A lição é muito mais profunda. A lição é que o seu valor não está no que você tem, mas no que você superou. Não deixe que o seu passado, por mais sujo e dolorido que seja, defina o seu futuro. Use a dor como combustível, não como âncora. Cada não que você ouvir, cada porta que fecharem na sua cara, cada noite que você chorar de cansado, tudo isso está forjando uma armadura que só você vai ter. Eu vi em vocês nos comentários muitas pessoas se identificando, muitos que também vieram do nada, que também carregam cicatrizes. É por vocês que eu conto minha história toda, para que você olhe para sua própria luta e veja nela não uma maldição, mas um treinamento. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele usa cada uma para regrar o caminho que você vai trilhar. E eu preciso que você me ajude agora. Por que compartilhar essa história? Porque alguém lá fora está precisando ouvir isso hoje. Alguém está à beira de desistir. Alguém acha que porque veio de baixo nunca vai chegar em cima. Alguém que está sendo manipulado como eu fui. Alguém que acha que o sonho é impossível. Clica no like. Não é por like. É para dizer, eu entendi a mensagem. É para me dizer que essa lição chegou até você. Comenta. Escreve presente se você também está batalhando. Escreve gratidão se você se lembrou de alguém que te ajudou. Sua palavra pode ser o abraço virtual que outra pessoa precisa ler agora. Mesmo. Compartilha. Compartilha esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Compartilha não para me promover, mas para promover esperança. Para que essa corrente de superação não se quebre. Para que a pessoa que você nem imagina que está precisando seja alcançada. Não custa nada. É um clique. Mas esse clique pode ser a faísca que acende o motor de alguém. Foi uma palavra de esperança que mudou a minha vida. Agora eu estou passando essa palavra para vocês. Agora é com você. Não apenas ouça a história. Faça parte dela. Sua ação agora pode mudar um destino. Deus abençoe cada um de vocês. E gratidão. Muita gratidão.